As últimas horas mudaram novamente o cenário político brasileiro. Enquanto a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos continua produzindo efeitos que ultrapassam a economia e entram definitivamente no campo eleitoral, novos movimentos de governo, oposição e Congresso mostram que a disputa por 2026 já começou muito antes da campanha oficial. O tarifaço imposto pelos Estados Unidos continua provocando reações dentro e fora de Brasília. Pesquisas eleitorais mostram mudanças importantes na corrida presidencial. Lideranças políticas intensificam articulações de bastidores. E o ambiente institucional segue sendo marcado por decisões que influenciam diretamente o debate público. Mas existe uma pergunta que começa a surgir com cada vez mais frequência entre analistas. Estamos diante apenas de uma crise comercial ou de uma disputa política que pode redefinir o rumo da próxima eleição presidencial? É exatamente isso que vamos analisar hoje. Fique comigo até o final, porque alguns acontecimentos das últimas horas ajudam a ligar pontos que, vistos isoladamente, passam despercebidos, mas juntos revelam um cenário muito maior. O tema que continua dominando Brasília é a repercussão da tarifa adicional anunciada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A medida gerou reações imediatas do governo federal, de representantes do Congresso Nacional e de diversos setores da economia. O Palácio do Planalto voltou a afirmar que o Brasil defenderá seus interesses utilizando os instrumentos previstos na legislação, incluindo a possibilidade de aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica, caso considere necessário responder às medidas americanas. Ao mesmo tempo, integrantes do governo reforçam que a prioridade continua sendo preservar os canais diplomáticos e buscar uma solução negociada. Esse equilíbrio entre firmeza e negociação passou a ser um dos principais desafios do Executivo. De um lado, existe a necessidade de demonstrar que o Brasil não aceitará passivamente medidas consideradas prejudiciais ao comércio nacional. De outro, há a preocupação em evitar que a tensão aumente a ponto de comprometer relações econômicas construídas ao longo de décadas. Afinal, os Estados Unidos continuam sendo um dos principais parceiros comerciais do Brasil, e milhares de empresas acompanham cada novo desdobramento dessa crise com enorme atenção. Enquanto isso, ministros e representantes da área econômica trabalham para reduzir possíveis impactos sobre os setores exportadores. Entidades empresariais também acompanham diariamente as negociações, já que qualquer alteração nas condições de comércio pode influenciar investimentos, contratos internacionais e geração de empregos. Esse é um dos motivos pelos quais o assunto deixou de interessar apenas a diplomacia e passou a ocupar o centro do debate político nacional. Mas a crise não ficou restrita ao campo econômico. Ela rapidamente entrou na disputa de narrativas entre governo e oposição. Integrantes do Planalto passaram a afirmar que determinadas manifestações de lideranças oposicionistas contribuíram para dificultar o ambiente das negociações internacionais. A oposição, por sua vez, rebate essa interpretação e sustenta que a condução das relações exteriores é responsabilidade exclusiva do governo federal. Esse confronto de versões demonstra como um episódio internacional passou a ser utilizado também como argumento político dentro do país. Ao mesmo tempo, as pesquisas eleitorais divulgadas recentemente reforçaram a percepção de que temas econômicos e diplomáticos passaram a influenciar o humor do eleitorado. Embora levantamentos representem um retrato de determinado momento, e não uma previsão do resultado final das eleições, eles acabam influenciando estratégias de comunicação dos partidos, definição de agendas públicas e até mesmo o comportamento de possíveis aliados. Por isso, cada novo levantamento divulgado passa a ser observado com atenção tanto pelo governo quanto pela oposição. Outro fator que merece destaque é o papel desempenhado pelo Congresso Nacional.
lideranças da Câmara e do Senado têm acompanhado a evolução da crise e defendem que o Brasil preserve sua capacidade de negociação internacional sem abrir mão da proteção aos interesses nacionais. Parlamentares de diferentes correntes políticas reconhecem que disputas comerciais possuem impacto direto sobre a economia brasileira e, consequentemente, sobre a vida da população. Esse consenso, entretanto, não impede divergências sobre a melhor estratégia para enfrentar o problema. Especialistas em comércio exterior lembram que situações como essa raramente são resolvidas por declarações públicas. Normalmente existe um longo trabalho técnico envolvendo diplomatas, negociadores, representantes comerciais e organismos internacionais. É justamente nesses bastidores que muitas decisões começam a ser construídas antes de qualquer anúncio oficial. Por isso, apesar do tom firme adotado em pronunciamentos recentes, o diálogo institucional continua sendo considerado essencial para evitar um agravamento ainda maior da disputa. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil deve responder imediatamente com medidas equivalentes sempre que enfrentar barreiras comerciais impostas por outros países? Ou considera que o caminho mais eficiente continua sendo insistir na negociação diplomática? Escreva sua resposta aqui nos comentários e aproveite para dizer de qual cidade e estado você acompanha o bastidor brasileiro. É sempre interessante observar como diferentes regiões do país analisam temas que afetam diretamente a economia nacional. E se você valoriza análises completas, contextualizadas e baseadas em fatos públicos, aproveite este momento para fortalecer o canal. Inscreva-se, ative o sino das notificações e deixe o seu like. Esses gestos ajudam o bastidor brasileiro a levar informação para cada vez mais pessoas e fortalecem uma comunidade que acompanha a política com atenção e espírito crítico. Mas essa é apenas a primeira peça de um cenário muito mais amplo. Enquanto o governo busca administrar a crise internacional, os bastidores da eleição presidencial começam a se movimentar com intensidade. Novas pesquisas, estratégias de campanha e articulações entre lideranças políticas indicam que a disputa por 2026 já entrou em uma nova fase. E é justamente sobre essas movimentações que vamos falar no próximo bloco. Enquanto a crise internacional continua ocupando espaço nas manchetes, outro movimento vem chamando cada vez mais a atenção de partidos, pesquisadores e analistas políticos. A intensificação da disputa eleitoral para 2026. Embora o calendário oficial ainda esteja distante, praticamente todas as lideranças nacionais já passaram a organizar estratégias, testar discursos e medir a reação do eleitorado diante dos acontecimentos das últimas semanas. O resultado é um ambiente em que economia, política externa, decisões institucionais e pesquisas de opinião passaram a caminhar lado a lado, influenciando diretamente a narrativa construída por governo e oposição. As pesquisas mais recentes continuam indicando um cenário competitivo, mas também mostram que acontecimentos do noticiário podem alterar a percepção dos eleitores ao longo do tempo. Cientistas políticos lembram que levantamentos eleitorais representam apenas o retrato de um momento específico. Ainda assim, eles exercem enorme influência sobre o comportamento dos partidos. Quando um candidato cresce, aliados tendem a se aproximar. Quando perde espaço, surgem dúvidas internas, mudanças de estratégia e novas negociações. É exatamente por isso que cada pesquisa divulgada acaba repercutindo muito além dos números apresentados. Nos bastidores do Palácio do Planalto, a avaliação predominante é de que a resposta firme ao tarifaço pode fortalecer o discurso de defesa da soberania nacional. Assessores do governo acreditam que demonstrar disposição para negociar sem abrir mão dos interesses brasileiros transmite uma imagem de estabilidade institucional
e responsabilidade diante da população. Ao mesmo tempo, integrantes da equipe econômica seguem trabalhando para minimizar possíveis impactos sobre exportações, investimentos e empregos, conscientes de que indicadores econômicos continuarão sendo determinantes para a avaliação do governo nos próximos meses. Do outro lado, lideranças da oposição buscam construir uma narrativa diferente. O argumento central é que o governo deveria ter conduzido as relações diplomáticas de forma mais eficiente para evitar o agravamento da crise comercial. Além disso, representantes oposicionistas continuam defendendo mudanças na política econômica e afirmam que o Brasil precisa recuperar credibilidade junto a parceiros internacionais. Essa disputa de versões deve permanecer no centro do debate político enquanto a situação comercial não for completamente resolvida. Outro aspecto importante observado pelos analistas é a mudança no perfil da comunicação política. Diferentemente de campanhas anteriores, boa parte das estratégias começa agora nas redes sociais, onde declarações, vídeos e entrevistas passam a circular em poucos minutos. Um pronunciamento feito pela manhã pode influenciar o debate durante todo o dia, gerar reações de outros políticos e produzir reflexos na cobertura da imprensa tradicional. Esse novo ambiente faz com que a velocidade da política seja muito maior do que há alguns anos. Nesse contexto, cresce também a importância da chamada guerra de narrativas. Governo e oposição não disputam apenas votos futuros. Disputam principalmente a interpretação dos fatos presentes. Quem consegue convencer uma parcela maior da população sobre a origem de uma crise ou sobre quem apresentou a melhor resposta tende a conquistar vantagem política. Por isso, temas econômicos como inflação, crescimento, geração de empregos ou comércio internacional rapidamente deixam de ser apenas indicadores técnicos e passam a integrar discursos eleitorais. Especialistas em comunicação política observam que essa antecipação da disputa tende a aumentar à medida que 2026 se aproxima. Partidos começam a investir mais na construção de imagem de seus principais líderes, ampliam a presença nas redes sociais e procuram identificar quais assuntos despertam maior interesse da população. É justamente nesse momento que pesquisas qualitativas, grupos de discussão e análises de comportamento ganham importância nos bastidores das campanhas. Enquanto isso, setores produtivos continuam atentos aos desdobramentos econômicos da crise comercial. Representantes da indústria, do agronegócio e do comércio exterior defendem que qualquer solução preserve a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. Empresários lembram que previsibilidade é um dos fatores mais importantes para investimentos de longo prazo. Por isso, além da discussão política, existe uma expectativa concreta em relação aos resultados das negociações conduzidas pelo governo. Outro ponto que merece atenção é o comportamento do mercado financeiro. Sempre que aumentam as incertezas políticas ou econômicas, investidores passam a acompanhar ainda mais de perto indicadores, discursos oficiais e decisões internacionais. Oscilações no câmbio, expectativas sobre inflação e perspectivas de crescimento passam a refletir não apenas fatores econômicos, mas também percepções sobre estabilidade institucional e capacidade de negociação do país. Esse ambiente reforça como política e economia permanecem profundamente conectadas. Ao mesmo tempo, lideranças do Congresso Nacional seguem desempenhando papel importante na busca por equilíbrio institucional. Deputados e senadores de diferentes partidos reconhecem que momentos de tensão exigem diálogo constante entre executivo e legislativo. Independentemente das divergências políticas, existe o entendimento de que decisões relacionadas ao comércio internacional e à economia precisam considerar seus impactos sobre empresas, trabalhadores e consumidores.
Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acredita que, daqui até a eleição de 2026, os temas econômicos continuarão sendo os principais fatores para definir o voto dos brasileiros, ou questões ligadas às instituições, à segurança pública e aos costumes terão ainda mais peso? Escreva aqui nos comentários. Quero saber também qual notícia chamou mais a sua atenção nas últimas semanas e por quê. Esse espaço foi criado justamente para promover um debate respeitoso entre pessoas de diferentes opiniões. E se você está acompanhando esta análise até aqui, este é o momento ideal para fortalecer ainda mais o bastidor brasileiro. Deixe o seu like, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sino das notificações para acompanhar diariamente os principais acontecimentos da política nacional. O seu apoio permite que continuemos produzindo conteúdos aprofundados, contextualizados e sempre baseados em fatos públicos verificáveis. Mas os bastidores continuam ainda mais movimentados. Nas últimas horas, novas declarações de lideranças políticas e o avanço das articulações para a sucessão presidencial começaram a revelar estratégias que podem influenciar diretamente os próximos capítulos da disputa nacional. E é justamente sobre esses movimentos, que ainda acontecem longe dos palanques oficiais, que vamos falar no próximo bloco. À medida que os dias passam, fica cada vez mais evidente que o ambiente político brasileiro entrou em uma fase de intensa reorganização. Muito antes do início oficial da campanha eleitoral, partidos já trabalham para consolidar suas estratégias, fortalecer lideranças e preparar discursos capazes de dialogar com diferentes segmentos da população. Essa movimentação não acontece apenas em eventos públicos ou entrevistas. Grande parte dela ocorre nos bastidores, em reuniões reservadas, conversas entre dirigentes partidários, consultas a especialistas e análises constantes das pesquisas de opinião. É justamente nesse cenário que cada fato político passa a ter um peso muito maior do que teria em períodos de menor tensão eleitoral. Os acontecimentos das últimas semanas reforçaram essa dinâmica. A crise comercial envolvendo os Estados Unidos, por exemplo, deixou de ser apenas um tema da política externa para se transformar em um elemento central da disputa narrativa entre governo e oposição. Enquanto integrantes do executivo procuram demonstrar capacidade de negociação e defesa dos interesses nacionais, partidos de oposição apresentam críticas à condução das relações internacionais e defendem caminhos diferentes para fortalecer a posição brasileira no cenário global. Essa divergência faz parte do debate democrático e tende a permanecer presente durante os próximos meses. Ao mesmo tempo, cresce a percepção de que a economia continuará sendo um dos principais fatores de influência sobre o comportamento do eleitorado. Questões como inflação, geração de empregos, crescimento econômico, investimentos e poder de compra costumam ocupar posição de destaque nas pesquisas de opinião. Especialistas lembram que, independentemente da intensidade da polarização política, muitos eleitores acabam avaliando governos principalmente pelos impactos percebidos no cotidiano das famílias. É por isso que indicadores econômicos continuam sendo acompanhados com tanta atenção, tanto pelo governo quanto pelos partidos de oposição. Outro aspecto que merece destaque é a forma como a comunicação política mudou nos últimos anos. Hoje, uma entrevista concedida pela manhã pode gerar milhares de comentários nas redes sociais em poucos minutos, provocar respostas de adversários ainda no mesmo dia e alterar completamente a agenda dos veículos de comunicação. Essa velocidade exige preparação permanente das equipes responsáveis pela comunicação dos principais líderes políticos. Não basta apenas reagir aos acontecimentos. Tornou-se necessário antecipar cenários, prever repercussões e construir mensagens capazes de dialogar rapidamente com diferentes públicos. Nesse ambiente altamente conectado, cresce também a importância do combate à desinformação. Instituições públicas,
plataformas digitais, veículos de imprensa e organizações da sociedade civil vêm reforçando iniciativas voltadas à verificação de informações e ao esclarecimento de conteúdos manipulados. O objetivo é reduzir a circulação de informações falsas que possam influenciar indevidamente o debate público ou comprometer a confiança da população nas instituições democráticas. Para o eleitor, isso significa um desafio adicional: buscar informações em fontes confiáveis e analisar os fatos antes de formar uma opinião definitiva. Enquanto isso, o Congresso Nacional continua exercendo papel fundamental na condução das principais pautas econômicas e institucionais. Deputados e senadores acompanham atentamente os efeitos da crise internacional, discutem propostas relacionadas à competitividade da economia brasileira e participam das negociações que envolvem medidas de interesse nacional. Mesmo em um ambiente de intensa disputa política, muitas matérias exigem diálogo entre diferentes partidos para que avancem dentro do processo legislativo. Essa capacidade de negociação continuará sendo um elemento importante nos próximos meses. Também merece atenção o comportamento dos governos estaduais e municipais. Prefeitos e governadores observam com cautela os desdobramentos da economia nacional, porque sabem que alterações no comércio exterior, no ritmo dos investimentos ou na arrecadação podem afetar diretamente políticas públicas locais. Ao mesmo tempo, muitos desses gestores já começam a se posicionar politicamente de olho nas alianças que serão construídas para a eleição presidencial. Em um país com dimensões continentais como o Brasil, o apoio regional costuma desempenhar papel decisivo na formação das grandes coligações nacionais. Analistas políticos destacam que o cenário ainda permanece bastante aberto. Apesar das pesquisas divulgadas até agora indicarem tendências, existe consenso de que muitos acontecimentos poderão modificar o ambiente eleitoral até 2026. Mudanças econômicas, novas decisões institucionais, acontecimentos internacionais e até fatos inesperados podem alterar significativamente a percepção do eleitorado. Por isso, partidos evitam tratar qualquer levantamento atual como definição do resultado futuro. A estratégia predominante continua sendo acompanhar constantemente a evolução do cenário e adaptar o discurso sempre que necessário. Outro ponto importante é a participação da sociedade nesse processo. Em democracias consolidadas, o debate público não se limita aos representantes eleitos. Universidades, entidades empresariais, organizações da sociedade civil, sindicatos, especialistas e cidadãos contribuem diariamente para enriquecer a discussão sobre os principais desafios nacionais. Essa pluralidade de opiniões fortalece o processo democrático e amplia a qualidade das decisões tomadas pelas instituições. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que acompanhou esta análise até aqui. Qual tema você acredita que terá maior impacto sobre o voto dos brasileiros nos próximos meses? Economia, política externa, segurança pública, combate à inflação, programas sociais ou a atuação das instituições? Escreva aqui nos comentários. Quero conhecer a opinião de quem acompanha diariamente o bastidor brasileiro e saber como diferentes regiões do país enxergam esse momento político. E se você acredita que informação de qualidade faz diferença, fortaleça ainda mais o nosso trabalho. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos em primeira mão. Deixe o seu like e compartilhe esta análise com pessoas que também gostam de acompanhar política com contexto e profundidade. A participação de cada inscrito ajuda o bastidor brasileiro a crescer e alcançar cada vez mais brasileiros interessados em compreender o que realmente acontece nos bastidores de Brasília. No próximo e último bloco, vamos reunir todas essas movimentações para analisar o que pode acontecer nas próximas semanas. Quais são os principais desafios para governo e oposição?
e por que muitos especialistas acreditam que o cenário político brasileiro ainda pode passar por mudanças importantes antes da definição das candidaturas para 2026. À medida que reunimos todos os acontecimentos analisados nesta reportagem, uma conclusão começa a ficar cada vez mais clara. A política brasileira atravessa um dos períodos mais dinâmicos dos últimos anos. Os fatos se sucedem em ritmo acelerado. Decisões tomadas em Brasília repercutem imediatamente no mercado financeiro, nas relações internacionais e nas redes sociais, enquanto cada declaração de uma liderança política passa a ser interpretada também sob a ótica da sucessão presidencial de 2026. Esse ambiente exige atenção constante, porque muitas vezes mudanças importantes começam de forma discreta e só revelam seu verdadeiro impacto semanas ou meses depois. A crise envolvendo as tarifas impostas pelos Estados Unidos mostrou exatamente como política externa e política interna caminham lado a lado. O governo brasileiro segue defendendo seus interesses comerciais, reafirmando a importância da negociação diplomática e avaliando os instrumentos previstos na legislação para responder às medidas adotadas por Washington. Ao mesmo tempo, representantes da oposição continuam sustentando que o país precisa fortalecer o diálogo internacional e buscar soluções que reduzam os impactos econômicos sobre empresas e trabalhadores brasileiros. Independentemente das divergências políticas, existe um ponto em comum entre especialistas. Preservar mercados estratégicos continua sendo fundamental para o crescimento econômico do Brasil. Esse episódio também evidenciou como temas internacionais passaram a influenciar diretamente o debate eleitoral. Em outros momentos da história, disputas comerciais eram acompanhadas principalmente por empresários, economistas e diplomatas. Hoje, elas rapidamente entram nas campanhas políticas, influenciam pesquisas de opinião e passam a fazer parte do discurso de governo e oposição. Essa mudança mostra o quanto a comunicação política evoluiu nos últimos anos e como o eleitor acompanha cada vez mais acontecimentos que antes permaneciam restritos aos bastidores da diplomacia. Enquanto isso, as articulações para 2026 continuam avançando. Partidos intensificam conversas, avaliam cenários e procuram construir alianças capazes de ampliar sua competitividade eleitoral. Nenhuma decisão definitiva foi tomada, mas é evidente que as principais lideranças já trabalham pensando na disputa presidencial. Esse processo faz parte da dinâmica democrática e tende a ganhar ainda mais intensidade conforme o calendário eleitoral se aproximar. Até lá, novas pesquisas, negociações partidárias e acontecimentos nacionais poderão alterar significativamente o cenário atual. Outro aspecto importante é o fortalecimento das instituições como espaço de resolução dos conflitos políticos. Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Justiça Eleitoral e demais órgãos públicos continuarão desempenhando papel decisivo nos próximos meses. Em uma democracia, é natural que diferentes interpretações convivam sobre decisões institucionais. Mas também é essencial que o debate permaneça baseado em fatos, documentos públicos e respeito às regras constitucionais. Esse equilíbrio é um dos pilares para garantir estabilidade política e segurança jurídica ao país. Também chama a atenção o crescimento de debates relacionados ao cotidiano da população. Questões como custo de vida, geração de empregos, investimentos, segurança pública, saúde, educação e desenvolvimento regional continuarão ocupando espaço central na avaliação dos eleitores. Afinal, independentemente das disputas partidárias, são esses temas que influenciam diretamente a vida das famílias brasileiras. Por isso, tanto o governo quanto a oposição deverão concentrar boa parte de suas propostas em soluções voltadas para esses desafios. Ao longo desta análise,
procuramos conectar acontecimentos que muitas vezes aparecem separados nas manchetes do dia. Quando observados em conjunto, eles revelam um cenário político complexo, marcado por disputas de narrativa, negociações institucionais, desafios econômicos e articulações eleitorais que começam a definir o ambiente da próxima eleição presidencial. É justamente essa visão ampla que permite compreender por que determinados fatos ganham tanta importância e como eles podem influenciar decisões futuras. Agora eu quero ouvir você. Depois de acompanhar toda esta reportagem, qual é a sua avaliação sobre o momento político do Brasil? Na sua opinião, qual será o tema que mais influenciará o eleitorado nos próximos meses? A economia, as relações internacionais, as decisões das instituições? Ou existe outro assunto que você considera ainda mais relevante? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Aproveite também para contar de qual cidade e estado você acompanha o Bastidor Brasileiro e em que horário está assistindo a este vídeo. É sempre muito interessante conhecer quem faz parte desta comunidade espalhada por todo o Brasil. Se esta análise ajudou você a compreender melhor os acontecimentos das últimas horas, fortaleça o nosso trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que também gostam de acompanhar política com contexto, equilíbrio e informação baseada em fatos públicos. O seu apoio faz toda a diferença para que o Bastidor Brasileiro continue crescendo e produzindo análises cada vez mais completas. Quero agradecer de forma muito especial a todos que chegaram até o final desta reportagem. Muito obrigado a cada inscrito, a cada pessoa que comenta com respeito, compartilha os vídeos e participa diariamente das discussões aqui no canal. A confiança de vocês é o que nos motiva a acompanhar de perto cada novo capítulo da política brasileira e transformar acontecimentos complexos em análises claras e acessíveis. E lembre-se, os bastidores de Brasília não param. A qualquer momento podem surgir novas decisões, novas articulações e novos desdobramentos capazes de alterar o cenário político nacional. Por isso, continue acompanhando o Bastidor Brasileiro. Nos próximos vídeos, estaremos de volta trazendo os principais fatos, conectando as informações mais importantes e analisando tudo o que realmente pode influenciar o futuro do país. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.